Ao nosso treinamento aqui de Web Fundamentos, eu vou criar agora já o nosso primeiro arquivo HTML, tá? E como eu falei lá nos slides, um arquivo HTML nada mais é do que um arquivo de texto, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei um diretório aqui, deixa eu aumentar o zoom, eu criei um diretório chamado Curso Web Fundamentos versão 2, né? E vou criar aqui dentro um outro diretório chamado Introdução, por exemplo, tá? Então, eu vou vir aqui, criar um outro diretório, Introducão, desse jeito, introdução, e dentro desse diretório introdução, eu vou criar um outro arquivo, um arquivo de texto, bacana? Então, vou clicar com o botão direito aqui, novo, documento de texto, tá aqui, ó, documento de texto, que é basicamente um arquivo do meu Notepad, né, um arquivo do meu bloco de notas, bacana? Eu vou renomear este arquivo para, deixa eu fechar aqui, eu vou renomear esse cara para teste 1, tá? Teste 01.txt. Bacana. O que acontece? Esse arquivo, ele é um arquivo do bloco de notas, né? Um arquivo com a extensão .txt. Aqui é muito importante, deixa eu aumentar o zoom, que você consiga ver a extensão do arquivo, tá? É importante que você consiga ver de fato essa extensão, pessoal. Se você simplesmente colocar .html e não estiver vendo aqui o .txt, você não vai mudar a extensão do arquivo. Então, para você configurar, dependendo do seu sistema operacional, você precisa pedir para mostrar as extensões de arquivos conhecidos, tá? No meu caso aqui, como eu estou utilizando o Windows, aqui provavelmente é em ver, aí eu vou vir aqui, mostre, e eu vou deixar habilitado esse cara aqui, ó, extensões de nomes de ficheiro, tá? Se eu desabilitar, olha só, eu vou ter este resultado aqui, tá? Este resultado. E aí, nada adianta se eu vier aqui e colocar, por exemplo, se eu renomear esse cara para .html, por exemplo, tá? Ou qualquer outra extensão, de nada vai adiantar. Repara que eu tenho aqui um falso positivo, né? Parece que esse arquivo tem uma extensão .html, mas na verdade ele continua um arquivo TXT. Tanto é que o ícone aqui ainda é do bloco de notas. Quer ver só? Se eu vier ver, mostre extensões de nomes de ficheiro, olha lá. Olha o que aconteceu aqui de fato, ó. Eu estava enganando que tinha extensão .html, mas de fato ele tinha extensão .txt. Bacana? Então, deixa sempre habilitado esta opção aqui, extensões de nomes de arquivo. Vai depender do seu sistema operacional, você precisa fazer uma busca na internet para ver como que você consegue visualizar as extensões mesmo de arquivos conhecidos, tá? No caso, eu vou deixar assim e vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse .txt daqui. Então, ó, só relembrando, ó, vou vir aqui, voltar com .txt, que é o padrão, bacana. O que eu vou fazer? Pressionar F2, ou se você quiser, clica com o botão do direito, né, do mouse, vem aqui e provavelmente mais opções, mostrar mais opções, aí você tem um renomear aqui, em algum lugar a gente tem um renomear, ou aqui no meu caso, mudar o nome, tá? Mas eu posso simplesmente vir aqui, pressionar o F2 do teclado, eu vou vir aqui e trocar o TXT por HTML, tá? .html, ok? Vou pressionar o Enter e ele vai dar uma reclamada aqui. Ele vai falar, olha, você tem certeza que quer mudar a extensão do arquivo? Sim, nesse caso eu tenho certeza, pode mudar para mim, tá tranquilo. Bom, aqui ele já mostrou para mim, galera, o arquivo do Chrome, né, o ícone lá do meu Chrome, tá? Tanto é que se eu der um duplo clique nesse cara, ele já vai abrir esse arquivo, olha só, no Chrome, tá? Muito bom. Bom, então agora a gente já tem, deixa eu voltar aqui, a gente já tem o meu arquivo HTML criado e eu já vi que quando eu dou o duplo clique ele abre no Chrome. Como que eu faço para editar este arquivo daqui no bloco de notas, né? Ou seja, eu quero escrever conteúdo dentro desse arquivo. Deixa eu tirar essa janela de baixo. Muito bom. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, abrir com, e aqui ele vai me dar uma série de opções. Eu vou vir aqui escolher outra aplicação e vou colocar aqui o bloco de notas, mais aplicações, e colocar o bloco de notas aqui, no caso do Windows, tá? No caso do Windows, bloco de notas, vou dar um OK. Prontinho, eu abri este arquivo no bloco de notas. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar o meu bloco de notas desse lado e vou colocar o meu Chrome desse lado daqui, desse jeito, tá? Muito bom.
Agora, o seguinte, eu quero já colocar algum conteúdo no meu HTML. Então, repara, do meu lado esquerdo eu tenho o bloco de notas e aqui no meu lado direito eu tenho o mesmo arquivo aberto, tá? No Chrome, bacana? Então, se eu fizer isso aqui, ó, teste de título, por exemplo, tá? Teste de título, vou salvar aqui no meu... Deixa eu cancelar aqui, eu preciso me acostumar com o atalho. Aqui na minha máquina, para salvar é Ctrl G. Estranho, né? Mas muito bem. No seu caso, provavelmente vai ser Ctrl S, imagino eu. No meu caso, Ctrl G para ele salvar, porque é ficheiro e guardar, tá? Estranho, né? Mas tudo bem, isso é off-topic. Muito bom, salvei o arquivo. O que eu vou fazer? Aqui no meu Chrome, eu vou dar uma atualizada. F5, deixa eu tirar isso aqui. Teste de título. Tá lá, deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom. Muito bom. Então agora, pessoal, olha só, já tenho um conteúdo escrito no meu HTML e este conteúdo está sendo refletido aqui no meu Chrome, no meu browser. Se eu fizer o seguinte, se eu vier aqui e colocar alguns enters, né, 2 enters na verdade, e digitar parágrafo, por exemplo, e salvar, olha só, eu vou atualizar aqui. E repara o que aconteceu. Apesar de eu ter uma quebra de linha aqui no meu HTML, esta quebra de linha não foi representada no browser, tá? Será que se eu pressionar aqui mais alguns enters, será que resolve? Vou salvar aqui o arquivo, tá? E vou atualizar. Não, né? Não resolve. Ou seja, tudo que eu precisar aqui no meu HTML, que não seja conteúdo, digamos assim, eu preciso de tags HTML, tá? E a tag HTML que gera a quebra de linha, que é o que eu quero aqui, né? Eu quero colocar uma quebra de linha bem nesse ponto aqui do meu texto. A tag que vai gerar a quebra de linha é a tag BR, tá? Então, relembrando aqui a sintaxe, quando eu quero uma tag, eu preciso colocar o sinal de menor, escrevo a tag que eu quero, né? E sinal de maior. Bacana? É simplesmente assim, pessoal. Repara que nos slides, né? Eu tinha abertura e fechamento de tag. Então, por exemplo, eu tinha aqui um título, eu tinha uma tag H1, que é para o título, eu começo um título e termino um título. Aqui a tag P, eu tenho uma tag P que começa e termina. Então, por exemplo, eu já vou colocar a tag P aqui, ó. Abro, sinal de menor, tag P, sinal de maior. Para fechar, esta é a sintaxe, sinal de menor, barra, para indicar fechamento, a mesma tag, né, a mesma letra ali, P. Então aqui, deixa eu colocar só 2 espaços aqui para demonstrar. Olha só, aqui começa um parágrafo, aqui termina um parágrafo. Por isso eu tenho tag de abertura e fechamento. É o que a gente chama de tag container, ou seja, essa tag ela contém um conteúdo dentro dela, ela tem texto dentro dela, tá? No caso da tag break row, né, que é a tag BR, ou seja, break row, no caso da tag BR, eu não tenho esse conceito de aqui começa uma quebra de linha e aqui termina a quebra de linha. Simplesmente a tag BR digamos assim, autossuficiente, ela vale por si só. Então, eu não tenho a tag de fechamento, tá? Eu não preciso, na verdade, eu não posso fazer algo desse tipo, isso está errado, tá bem? Muito bom. Salvei. E aí eu vou atualizar novamente no meu browser e repara que eu tenho aqui, eu já tenho o meu BR, tá? No caso, deixa eu remover esse parágrafo e salvar novamente e eu vou atualizar. Só para ele dar uma única quebra de linha, eu já explico por que aconteceu isso, tá? Repara, aqui eu tenho apenas uma única quebra de linha. Se eu quisesse mais tags BRs, eu poderia vir aqui e colocar mais BRs, olha só. BR, BR. Vou salvar e vou atualizar. Repara aqui, cada BR é uma quebra de linha, né? Break row. Bacana? A gente já vai discutir coisas sobre isso, né? Onde eu tenho muitas tags BRs, por exemplo. A gente já vai discutir isso mais para frente. Por hora, esse aqui é só o comecinho, tá, pessoal? Não se preocupe ainda com tantos detalhes assim. Mas muito bem. Então aqui eu já mostrei que eu tenho a tag BR, já mostrei também a tag, por exemplo, parágrafo aqui, certo? Já mostrei aqui o meu parágrafo, olha só, abre e fecha um parágrafo, e eu também, deixa eu apagar alguns BRs daqui, e eu também já falei, né, lá nos slides que eu tenho a tag H1, que representa o meu título, então, ali, aqui, olha só, aqui começa um título, aqui termina um título. Basicamente isso. Se eu salvar também nesse estado e atualizar aqui, eu
esse título bem grandão, a gente está vendo ele muito grande porque eu estou com um zoom muito grande também. Então coloquei um zoom de 175%, tá? Então repara que eu tenho aqui um título com uma fonte maior, e o meu parágrafo ele continua basicamente a mesma coisa, mas o título especialmente, ele tem ali uma letra bold, né, um negrito, uma letra maior e por aí vai, tá? Isso daqui, quem aplicou pra gente foi o próprio browser, ou seja, o developer, né, o cara que escreve o HTML, ele simplesmente faz as marcações corretas e o browser vai implementar do jeito que ele acha, digamos assim, melhor para um determinado conteúdo. Eu simplesmente falo que é um título e o browser destaca esse cara visualmente, né, para que o usuário possa perceber o que é de fato um título. E o interessante aqui é que, uma vez que eu tenho essa tag B, desculpe lá, esse H1 e esse parágrafo, eu não preciso mais ter a tag BR aqui, eu não preciso mais quebrar a linha. Por quê? Porque quando eu coloco as tags P e H1, ele já coloca por padrão um espaço, tá? Ele já vai colocar um espaço aqui entre o título e o conteúdo de baixo, tá? E, por exemplo, se eu tivesse outro parágrafo aqui, olha só, vou copiar e colar aqui, salvar e atualizar, repara que o meu parágrafo, ele por padrão, já fica um embaixo do outro, e ele já tem também um espaço entre um parágrafo e outro. Isso quem vai colocar para a gente é o próprio browser, tá bom? Maravilha. Agora, pessoal, eu só gostaria de falar para vocês que a gente não vai seguir o treinamento usando o bloco de notas, né, o Notepad ou qualquer outro editor de texto desse tipo, tá? Depende do seu sistema operacional, bacana? Isso aqui foi só para provar para vocês que um HTML nada mais é do que um arquivo de texto, desde que tenha as marcações corretas, tá? E também, obviamente, né, ele é um arquivo de texto com a extensão, deixa eu voltar aqui no meu arquivo, olha só, com a extensão, aumentar o zoom, .html, tá? Ele precisa ter esta extensão. Tendo essa extensão .html, ele é um arquivo HTML, obviamente, mas o conteúdo dele é um arquivo de texto, tá? Eu posso editar em qualquer editor de texto, inclusive o Notepad, né? Mas, como eu falei, a gente não vai trabalhar com o Notepad mais. Nunca mais a gente vai abrir o Notepad para escrever conteúdo HTML. O que eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu maximizar agora, é que a gente tem alguns editores de códigos que são específicos, né, para criar HTML, CSS, JavaScript, por aí vai, tá? Então, aqui eu vou mostrar algumas opções que a gente tem hoje no mercado, e aí você fique à vontade para escolher o editor de código que você quiser, tá bom? Como eu mostrei anteriormente, a gente criou o arquivo lá no Notepad e eu posso abrir ele em qualquer outro editor de código, tá? Tem muitas pessoas que quando começam, falam assim, eu mudei o editor de código e agora o meu código não está funcionando. Não, isso não existe, tá? O código gerado independe do seu editor, tá bom? Você pode criar no bloco de notas, você pode criar no Atom, você pode criar no Sublime, no Bracts ou no Visual Studio Code, que é o que a gente vai usar. Independe. Quem vai escrever o código é a pessoa que está por trás ali da máquina, a pessoa que está com a mão no teclado. O editor não voga em nada o código que será gerado, tá bom? Inclusive, eu posso criar um arquivo HTML no Atom e terminar de editar no Bracts e depois editar no Visual Studio Code. Isso não muda em nada, bacana? Então tá aqui, nós temos o Atom, que você pode fazer o download e testar. Ele é desenvolvido pela galera que fez o GitHub, bacana. Temos o Sublime Text também, por um tempo ele foi bastante utilizado, tá? Ele foi bastante utilizado, porém ele não é um software grátis, tá? Ele é um software pago e eu acho bastante caro, tá? Se você clicar aqui em Buy, ele custa $99. Eu acho um bocado caro pelo que ele oferece e também a gente tem opções melhores que o Sublime de graça, tá? Então fica a dica aí. Mas você pode ver em alguns tutoriais na internet, por exemplo, ainda uns tutoriais mais antigos, a galera usando o Sublime, tá bom? A gente tem também o Bracts. O Bracts é um software grátis também, ele era da Adobe, mas agora ele não é mais da Adobe, ele ficou, digamos assim, ele passou, né, para um grupo de pessoas cuidar, e agora essa galera continuou o projeto aqui do Bracts. Você pode baixar, se você quiser, inclusive a primeira versão desse curso de Web Fundamentos eu utilizava o Bracts, simplesmente porque ele tem uma interface mais limpa, e para quem está começando eu imagino
que ajude, né, você não ficar, digamos assim, não perder o foco com muita informação na tela. É simplesmente por esse motivo que eu usava o Bracket, mas não vou mais utilizar o Bracket nesse treinamento, porque a gente vai trabalhar com outro editor de código que atualmente, assim, é de longe o mais utilizado, tá? Tanto por pessoas que trabalham na área, como também nas empresas já tem instalado. Bacana? Que é o Visual Studio Code, tá? Eu nem abri ele ainda, eu só mostrei aqui, deixei no Google para você ver. Você vai fazer uma busca Visual Studio Code no Google, o primeiro link é o cara que a gente quer. Então vou clicar nele aqui. E tá aqui, esta URL, deixa eu aceitar todos os cookies aqui, bacana. Code.visualstudio.code, desculpe lá, code.visualstudio.com. Bacana, este é o nosso editor que a gente vai utilizar durante todo o curso, mas como eu falei, fique à vontade para usar o editor de sua preferência, tá? Se você já tem um editor instalado na sua máquina, se você já tem algum conhecimento prévio em outro editor, fique à vontade, isso não vai fazer nenhuma diferença no resultado final dos seus códigos, tá? O que pode mudar é às vezes uma extensão que você precisa instalar, algum atalho, alguma coisa do tipo, mas em tese não há de mudar nada no resultado final. Bacana? Bom, eu não vou mostrar como que se instala o Visual Studio Code, mas basicamente você vai clicar aqui em Download, né? Aqui ele vai mostrar um botão de download dependendo do seu sistema operacional. Se você estiver no Windows como eu, Download for Windows. Você vai clicar, fazer download, vai abrir duas vezes o executável, next, 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 finish, não tem segredo nenhum. É como instalar qualquer software aí no seu computador. Bacana? Faça a instalação dele. Isso se você ainda não tiver instalado ou não tiver um outro editor de sua preferência. Mas se você ainda não tem nenhum editor, quiser utilizar o mesmo que eu vou utilizar durante o curso, faça o download do Visual Studio Code, instale e no próximo vídeo, então, a gente continua. Um abraço, até lá! Muito bom, pessoal. Feito então o download do Visual Studio Code, feito a instalação corretamente, você vai ganhar de presente aqui, né, esse nosso editor aqui no seu menu inicial aqui do Windows, certo? Então eu digitei aqui Visual Studio Code, ele já mostrou a aplicação aqui para mim. Vou clicar nele para abrir. Bacana? Esperar um minutinho e tá lá, ele está abrindo. Bacana. Quando a gente abre o Visual Studio Code sem abrir a partir de um diretório, ele vai abrir com esta cara aqui, tá? Então ele vai dar algumas opções aqui no meio. Aqui embaixo ele vai mostrar uma barra roxa, porque a gente não tá aberto, a gente não tem nenhum diretório aberto ainda dentro dele, tá? E basicamente o que a gente precisa fazer é abrir um diretório dentro dele. Mas antes de clicar aqui, eu posso inclusive fechar esse Get Started, tá? Você pode fechar aí também. Ele vai mostrar esta carinha aqui. Bacana? Aqui do lado, o que eu tenho? O primeiro botão aqui, deixa eu aumentar o zoom. Este primeiro botão é o botão onde eu vou explorar os meus arquivos e diretórios do meu projeto, tá? Quando eu crio um projeto no Visual Studio Code, basicamente eu estou falando que eu vou abrir um diretório, tá? E esse diretório, ele será chamado diretório raiz, né? O diretório onde todos os arquivos do meu site vão estar contidos. Então, todos os HTMLs, todas as imagens, arquivo de fonte, CSS, JavaScript, vídeo, áudio, ou seja, todos os arquivos que vão fazer parte do meu site, digamos assim, precisam estar dentro deste diretório. Eu não posso buscar nada de fora desse diretório, tá? A gente já vai entender um pouco mais isso. Mas por hora, olha só, vou clicar nesse Explorer aqui e ele vai mostrar aqui do lado algumas opções, né? Como eu não tenho nenhum diretório criado, né, nenhum diretório aberto no meu Visual Studio Code, ele vai me dar uma opção aqui, ó, Open Folder, tá? Eu posso vir aqui, clicar em Open Folder, ou, se você quiser, você vem em File, Open Folder, dá na mesma, tá bom? Muito bom, então vou vir aqui, File, Open Folder, mas antes de fazer isso, deixa eu voltar para cá, olha só para a gente relembrar, eu tenho no meu diretório documentos, curso Web Fundamentos 2, introdução. Eu vou abrir o meu curso Web Fundamentos V2. Bacana? Muito bom. Voltando para o meu Visual Studio Code, eu vou vir aqui, File, Open Folder, bacana. O que eu vou fazer? Abrir no meu diretório, no meu documentos aqui, no meu documentos, olha só. No meu documentos eu tenho curso Web Fundamentos V2, vou selecionar esse diretório e clicar selecionar pasta.
Bacana? Deixa ele terminar de abrir. Posso até fechar esse Get Started de novo, mas o que acontece? Deixa eu aumentar o zoom. Aqui do lado, né, dentro aqui do meu Explorer, eu tenho o meu diretório raiz, tá? É onde eu vou salvar todos os arquivos. E aqui eu tenho um diretório chamado introdução. Se eu abrir esse diretório introdução, aumentar o conteúdo aqui de novo, aumentar o zoom, melhor dizendo, eu tenho o teste1.html, que foi o arquivo que a gente criou lá no vídeo passado, tá? Ou seja, repara, tanto faz se eu comecei a escrever o arquivo, né, no meu bloco de notas ou em outro editor qualquer, e eu posso continuar editando aqui, pessoal. Eu posso continuar editando no meu Visual Studio Code, tá? Repara, eu cliquei uma vez só e aqui em cima, no nome do arquivo, ele ficou itálico. Por quê? Porque eu não estou de fato com esse arquivo aberto. Para eu abrir de fato o arquivo, ou eu dou duplo clique, olha só, vou dar duplo clique, repara que o meu itálico ali em cima já sumiu, bacana? Ou simplesmente, olha só, se eu clicar uma vez, eu estou visualizando o arquivo, mas ainda não estou com ele aberto, digamos assim. Mas se eu começar a digitar alguma coisa, pronto. Ele já mostrou ali para mim que não tem mais o itálico no nome do arquivo aqui em cima e apareceu também esta bolinha aqui branca, tá? Esta bola branca indica que esse arquivo tem alteração que não foi salva, tá? Tem alteração que não foi salva. Então o que eu vou fazer? Ctrl S para salvar. Repara que agora a minha bolinha virou um xizinho aqui, que eu posso fechar o arquivo, tá? Mas sempre que você estiver trabalhando e aparecer uma bolinha branca ali em cima, significa que o arquivo não foi salvo, você precisa salvar se você quiser, tá? E repara, por exemplo, se eu fizer o seguinte, ó, eu vou criar um outro subtítulo aqui, né? Na verdade, o único subtítulo, eu tenho o título e o subtítulo, e eu vou escrever a tag H2 e o meu Visual Studio Code ele já vai fechar a tag para mim. Então repara, sinal de menor, H2. Quando eu fechar essa tag, o Visual Studio Code espertão já sabe que eu vou fechar a tag. Ele já sabe que eu preciso fechar a tag, então ele já fecha para mim, tá? Vou fazer de novo para você ver. H2. O meu cursor já está no meio da tag. Eu já posso começar a digitar. Então, por exemplo, teste de subtítulo, desse jeito. Salvei, bacana, estou com o meu arquivo salvo, e repara, se eu abrir esse cara no meu Chrome, abrir aqui no meu Chrome, deixa eu voltar para o meu teste 1, se eu atualizar, tá lá, teste de subtítulo. Legal, pessoal? Muito bom. De volta aqui do meu Visual Studio Code, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui também, olha. Eu tô com o meu diretório aberto, né? Deixa eu aumentar o zoom. Aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui, eu estou com o meu diretório raiz aberto, dentro eu tenho outro diretório chamado introdução, e dentro dele eu tenho um arquivo chamado teste1 com a extensão .html. Se eu quiser criar um outro arquivo aqui, eu posso vir aqui no meu Windows Explorer, né, criar um novo documento aqui, ou mais fácil, eu posso criar a partir do meu Visual Studio Code, tá? Então, deixa eu aumentar o zoom. Eu tenho alguns botões aqui em cima, ó, criar um novo arquivo, criar um novo diretório, bacana? Aqui é para atualizar a lista, em alguns momentos a gente precisa dar um refresh aqui. Mas por hora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse primeiro, olha só, New File, tá? Eu poderia vir aqui também, New File, dá na mesma, tá? Poderia clicar em Ctrl N para criar um novo documento, mas eu posso também clicar nesse primeiro botão, New File, tá? Vou clicar nele e repara, como eu já estava com o meu diretório introdução selecionado, ele está criando dentro do meu diretório introdução. Então eu vou vir aqui, ó, teste 02 e vou colocar a extensão, porque o Visual Studio Code não sabe se eu quero criar um CSS, se eu quero criar um arquivo de JavaScript ou um HTML. Nesse caso, a gente vai colocar o ponto .html. Então, ponto .html, vou dar um Enter, ele já criou ali para mim. Repara que no meu Visual Studio Code, eu já tenho esse ícone mostrando que é um arquivo HTML, tá? Talvez você não veja exatamente dessa forma, porque eu tenho um tema aqui instalado no meu Visual Studio Code. Eu já mostro para vocês qual que é. Mas o importante é, você tem que ter a extensão escrita corretamente, tá? Então, temos aqui o meu teste2.html e agora se eu colocar aqui, por exemplo, olha só, se eu colocar H1, aqui, escrever direito, H1, ele já fechou ali para mim, título, por exemplo, título de teste 2. Bacana? Se eu salvar,
esse arquivo daqui, ele já está aqui no meu Windows Explorer, eu posso simplesmente dar um duplo clique aqui e tá lá, título de teste 2, normalmente aqui no meu browser, tá? Deixa eu fechar esse cara, voltar para o meu Visual Studio Code. Então é isso. Esse finalzinho dessa aula foi simplesmente para mostrar como que você cria um novo documento aqui através do Explorer do nosso Visual Studio Code. Bacana? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso treinamento. Espero que você tenha instalado o seu editor de código preferido, tá? Eu aconselho utilizar o VS Code só para que fique exatamente da mesma forma que eu estou mostrando aqui nos vídeos, tá? Para a gente não ter diferenças de atalhos ou que precise instalar alguns outros plugins, mas de qualquer maneira fique à vontade, bacana? Muito bom, dando continuidade, vou partir para o próximo slide e o que eu vou falar agora é de tags HTML, tá? O que seria então as tags HTML? Eu já dei alguns spoilers, tá? Mas aqui eu vou explicar exatamente o que é. Bom, uma tag HTML nada mais é do que uma etiqueta, né? Um label, alguma coisa que eu consigo marcar um conteúdo e dar um significado semântico, né? Eu sei que significado e semântica são palavras meio que redundantes, né? Mas enfim, aqui nós vamos dar significado ao conteúdo, pronto, melhor dizendo, tá? Eu vou dar significado ao conteúdo, ou seja, eu vou acrescentar semântica ao conteúdo, bacana? E a sintaxe das tags HTML é exatamente essa, né? A gente já viu, aqui eu só estou reforçando essa ideia, tá? Então a gente começa uma tag com o sinal de menor e termina uma tag com o sinal de maior. Coloco um container, né? Ou seja, coloco algum elemento aqui dentro, pode ser um texto,